Olá pessoal, mais uma vez, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Na última aula, a gente deu a introdução sobre a primeira parte do livro, Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. E nós vamos agora gravar a segunda aula dessa primeira parte desse livro. E hoje o tema é um Deus inventado. Pode isso? Será que podemos inventar um Deus ou inventar deuses? Se sim, como se pode fazer isso? Porque existe por aí uma teoria, uma ideia de que os seres humanos inventaram Deus. E Deus inventou o homem e o homem inventou Deus. Enfim, isso é uma teoria ou uma tese que se propaga de que o homem pode criar Deus ou criar deuses. A minha opinião, ela é sim e não. Mas eu gostaria de discursar sobre essas coisas. Essa teoria, ela é mais divulgada na corrente do ateísmo. O ateísmo é que trouxe à tona essa ideia, essa tese de que foram os seres humanos que inventaram Deus ou os seus deuses. Mas vamos lá. Será que podemos inventar um Deus? Será que o ser humano pode criar deuses? A primeira hipótese, o que é que significa inventar ou inventado? Descobrir, criar algo que se não havia concebido ou fabricado. Por exemplo, os chineses inventaram a pólvora, é o que se dizem por aí. Mas foi mesmo? Foram os chineses que inventaram ou que criaram a pólvora? Sabemos que as formas e os meios imaterial de se chegar a essa invenção já existia. Eles apenas descobriram como chegar àquele resultado. Entretanto, tudo o que foi necessário já era uma possível realidade encoberta dentro do campo das infinitas possibilidades. Então, se a gente for observar, não é bem verdade que os chineses inventaram ou criaram a pólvora. Eles só chegaram, de certa forma, a um resultado. Mas todas as possibilidades para se chegar nesse resultado já existia. Não foram eles que criaram as bases, o material intangível. Eles manipularam e chegaram a um resultado. Mas as ideias pré-concebidas, pré-existentes, não foi a mente deles que criaram. Já existiam, foram criadas essas possibilidades por outra mente, anterior à mente dos chineses. Espero que você esteja entendendo o meu raciocínio. Então, a segunda hipótese, elaborar mentalmente, urdir, arquitetar, criar algo obedecendo apenas uma fantasia, sem sustentação ou comprovação. Então, a primeira hipótese de se criar alguma coisa, isso vale para toda e qualquer coisa, é inventar, descobrir, criar algo que ainda não havia sido concebido ou fabricado. E a segunda é elaborar mentalmente, arquitetar, criar algo obedecendo apenas uma fantasia, sem sustentação ou comprovação. Existem coisas por aí que as pessoas inventaram da mente e algumas pessoas creem sem investigar, apenas porque alguém disse, alguém falou, alguém imaginou, idealizou, e todo mundo sai acreditando como se aquilo fosse uma realidade, mas sem comprovação e sem preocupação em querer saber se aquilo era mesmo realidade. Poderia ser
Deus inventado obedecendo alguma dessas duas hipóteses? Até porque só existem essas duas hipóteses de se criar ou de se fabricar algo. Se Deus foi inventado, quais foram as mentes que o inventou? E de onde veio a capacidade que organizou os argumentos? Seria isso possível sem que existissem materiais palpáveis ou intangíveis para isso? E quem forneceu esses materiais? A mente humana é capaz de criar o que ela nem sabe que ainda existe? Hã? Acho que a mente só trabalha a partir do perceptível, a partir do que estava encoberto e vem sendo revelado, a partir do campo das infinitas possibilidades. Mas ela não pode criar algo que não existe. Isso só uma outra mente superior pode fazer isso. Nenhuma mente conseguiria criar do nada se os elementos já não existissem no campo do não físico e invisível. Nenhuma mente humana é capaz de criar esses elementos. Então, quem comanda esse campo imaterial e não físico? Obviamente que não é a mente humana. Por aqui já se comprova que temos antecedentes ancestrais de outras dimensões que fornecem e possibilitam isso. Ninguém por si só ou por sua própria capacidade poderá fazer isso. Essa capacidade provém daquilo que comumente chamamos de Deus. As pessoas aceitam essa terminologia ou não. Nós, comumente, adotamos a prática de chamar de Deus. Outros chamam da matriz divina, outros chamam do processo evolutivo, e são várias denominações. Nós, comumente, chamamos isso de Deus. Isto é, aquele que é tudo e bem antes de tudo. Ninguém pode inventar nada do nada, ou sem nada. Se alguém inventou Deus, se isso for possível, foi com o que ele lhe forneceu. Foi através de materiais existentes que as pessoas vieram criar esta ideia ou criar um Deus. Quem criou a mente para que a mente criasse isso? Se admitirmos que a segunda hipótese tem razão, de onde veio a mente que fantasiou tudo isso de forma tão bem elaborada? Mas parece que algo estava se permitindo a tudo isso. Quer dizer que algo preexistente. Isso quer dizer algo preexistente. Novamente chegaríamos em Deus, aquilo que antecede a tudo. E que também poderíamos chamar do campo das possibilidades infinitas, a matriz onde elementos e materiais existem esperando ser descoberto e organizado, criando estruturas que o apoiem, e ele organizando e ao mesmo tempo estando bem antes de todos esses elementos. Quem nega isso, a existência de Deus, nega a existência dele ou apenas conceitos sobre ele? Ao invés de tentar provar a existência de Deus, devemos reconhecer sua diversidade de atuação e aceitar a incapacidade humana de entendê-lo por completo. Ao invés de negar a existência de Deus, devemos entender que essa tentativa de provar sua existência muitas vezes estão recheadas de conceitos humanos sobre ele. Muitas das vezes o ser humano tenta defini-lo mediante seu modo mental, tornando Deus meramente um produto acabado. Entretanto, nada deve ser usado como justificativa suficiente para excluir a sua existência. Fato é que ele está em constante mudança, apesar de que existem algumas coisas que não se alteram na sua essência. O entendimento que se tem sobre Deus hoje pode estar mudando em relação ao que se tinha no passado e poderá ser mudado no futuro também. Como se dizem por aí, tudo é relativo. Quando uma pessoa diz que não existe Deus, pode ser porque ela não aceita aquele conceito. Ele não se encaixa no seu padrão de pensamento. O ateu é aquele que não concorda com o modo divino vigente das religiões. E não porque consegue provar a inexistência de Deus. Afinal de contas,
Sua vida e atividade já comprova que existe algo responsável por isso. Sua capacidade de pensar, de elaborar pensamentos, não vem de si próprio, nem é meramente resultado de um conjunto de informações depositadas em sua mente. As informações podem até estar lá, mas a capacidade de trabalhar com elas é além do natural, um dom dado por Deus, até mesmo quando isso parece trabalhar contra a ideia da sua existência. Por outro lado, Deus não está preocupado se alguém crê ou não na sua existência. Deus se permite ser segundo o que os pensamentos e as ideias dos homens projetam. A diversidade existe para se acomodar à melhor ou à pior maneira. Os homens podem vir fazer Deus ser até o que ele não é e modificar a sua essência ou modificando a sua essência. Dentre as coisas imutáveis existe o caráter essencial da divindade, sua matriz predominante. Entretanto, sendo ele a única fonte de poder de onde se origina tudo e sendo ele antes de tudo, nada do que se faz pode se fazer sem esse poder. Precisamos, dentre essas formas variáveis que nos foi apresentada até agora, escolher o que mais tem coerência e sentido e que mais produz resultados, ou o que mais se encaixa com o caráter essencial divino, dentro do padrão do mais elevado, sublime, justo e amoroso. Precisamos saber utilizar bem tudo isso e não se empenhar em negar a todo custo a existência dele, pois além de ser insano, é totalmente prejudicial, pois não se pode ter vida sem Deus. E é a partir dele que tudo se origina e é impossível não utilizá-lo. Viemos a esta existência não pela nossa vontade e sairemos dela do mesmo jeito. As coisas acontecem movidas e influenciadas por forças superiores, que podemos fazê-la trabalhar contra ou a nosso favor. A todo esse processo escolhemos, como eu já disse, chamar comumente de Deus. Vamos dar aqui uma breve, ou vamos deixar para o próximo vídeo, uma breve exposição sobre a teologia da coerência. E aqui eu já te agradeço e te convido para a próxima aula deste livro, Retornando à Imagem e Semelhança do Verdadeiro Deus. Né? A gente precisa se desfazer da imagem do Deus antigo e retornar à imagem e semelhança do verdadeiro Deus.